Bom, gente, bora lá, vídeo 26, vídeo da semana. A gente vai ter que gravar 2 vídeos essa semana. Eu continuo aqui discutindo com vocês a Harriet Martineau nesse livro How to Observe Mores and Manners. Como observar morais e costumes, esse aqui, que saiu no ano passado, a tradução que eu fiz. Bom, eu fiz a tradução, editorei, né? Tenho me dedicado a pesquisar essa autora tão importante para a sociologia. Como diria a Luz Gabriela Arango, foi apagada. Não esquecida, mas apagada. Por que apagada? Porque ela fez muito sucesso, porque ela era reconhecida, publicou muito, publicou em qualidade e de repente ela simplesmente some do mapa. Então é muito importante que a gente retome a sua obra e eu tenho feito aqui um esforço de divulgação, ao mesmo tempo um esforço para falar sobre o conteúdo da obra, não apenas sobre a biografia, não apenas sobre a importância, mas qual que é o fundamento que faz com que eu afirme em determinados momentos que ela foi a primeira socióloga de que se tem notícia, porque pode ser que novos achados apareçam, né? A dinâmica da ciência, da produção científica, ela é real, ela nos impacta, né? Então não existem verdades absolutas, mas de certa forma a gente consegue, a não ser que se prove que todas as obras que a gente tem disponíveis dela e sobre ela sejam inverídicas, a gente consegue datar, localizar no tempo, localizar no espaço, avaliar conteúdo, tamanho da obra, repercussão, enfim. Então, bora lá, eu parei com vocês já no nosso terceiro tópico dentro do que observar. Vocês lembram muito bem da estrutura da obra, nós estamos na parte 2, já passamos a parte 1, que é a parte dos requisitos para observação. Então, agora a gente está falando das instituições que o observador deve ficar aí de olho, né? Trazer notícias sobre elas, seja em quaisquer sociedades, comunidades pelas quais ele passe. E aí a gente discutiu dessas instituições, ela falou primeiro de religião, olha só, né, a novidade impactante, né, que vai aparecer lá em Durkheim, será que estava em Durkheim mesmo como impactante, ou lá na Martineau, como observar morais e costumes, quando ela diz a religião é o primeiro dos fenômenos sociais a ser estudado, ele é um fenômeno social, né, ele não é, ele pode até falar sobre transcendente, mas a religião em si não é transcendente, ela é um fato social, ou uma classe de fatos, como ela gostava de dizer. Depois a gente falou sobre as noções morais gerais e agora a gente está falando sobre o Estado doméstico, que é um capítulo interessantíssimo, com vários tópicos assim relevantes, né? E a gente começou falando sobre solo e aspecto do país. Então, o vídeo 26 vai começar na página 160 e vai até a página, o iniciozinho da página 164. Eu vou fazer essa leitura com vocês, vou fazer alguns questionamentos. Vocês se recordam que, bom, a gente viu que a Martineau está falando de 2 tipos de sociedades, né? Não vou retomar aqui, senão a gente gasta tempo do vídeo, mas basta ir lá no vídeo 25 para vocês verificarem. E é daí que a gente continua, porque vejam bem, se a gente percebe que a Martineau está tentando identificar quais são as orientações de comportamento, como é que isso se consolida, como é que isso aparece no comportamento social, né? Como é que isso de fato se materializa. E ela está falando de morais e costumes, então ela está falando aí fundamentalmente que nesses 2 tipos de sociedade, a sociedade feudal e a sociedade que está nascendo, né, que é a sociedade, segundo ela, de contexto democrático, onde avança-se o autogoverno e aí todas as instituições se modificam. Bom, ela vai dizer que nessas sociedades a gente tem 2 tipos de morais diferentes, esse é ponto nevrálgico, mas ela está dizendo aí sobre solo, né, e geografia do país, então esse tópico está muito específico, né? Ela vai falar sobre como é que essas características impactam no comportamento social, em como as pessoas se organizam para reproduzir a sua vida. Então, bora lá. As principais características contrastantes desses 2 tipos de sociedade podem ser reconhecidas em todas as partes do mundo civilizado.
o mais intensivamente fiel dos leais chineses será encontrado irrigando os terraços das montanhas ou ocupando-se arando as planícies, e o menos contente será encontrado no tear. A Espanha é removida de uma capacidade para a liberdade social apenas na proporção para o desencorajamento dos manufatureiros. Os distritos que cultivam videiras da Germânia são a maioria e as cidades comerciais a minoria, aquiescente na regra sobre a qual eles estão vivendo. A Rússia será despoticamente governada, enquanto ela não tem nenhuma manufatura, e a Inglaterra e os Estados Unidos são resgatados pelo estabelecimento completo de suas manufaturas de todo perigo de uma retrogradação em direção ao feudalismo. Então, olha só, a liberdade alcançada com a manufatura vai ser um elemento importante aí para caracterizar a sociedade, o tipo de trabalho que é executado e como a organização do trabalho é feita. Agora, notem bem, ela não está descartando o Oriente, ela não está sendo etnocêntrica, né? Como vai dizer a Henry O'Connell sobre a sociologia inicial, e ela fala Martineau não tem nada da sociologia inicial, descarta Martineau, né? Desmente a Dresden, e fala que a Martineau podia ser jornalista e tal, mas não era socióloga. E a gente vê que sim, ela está problematizando, ela está sistematizando esse fazer, essa análise da ciência, essa ciência da sociedade. Nesse ponto aí, de novo, ela não está sendo etnocêntrica e o Oriente importa, o Oriente faz parte desse mundo civilizado. E vocês vão perceber que em vários momentos ela cita a Índia, né? Então, essa discussão sobre colonialismo e a desconsideração das colônias pelos pensadores e o tratamento diferenciado das colônias pelos pensadores, que é o caso da Henry O'Connell, que vai dizer isso, a gente tem que analisar isso. Será que procede? Né? Ou será que são alguns pensadores? Né? Porque aí a totalidade deles não pega bem. Bom, então continuando, o caminho no qual essas considerações dizem respeito a nós neste lugar é que morais públicas e privadas, não menos do que costumes, dependem do grau de feudalismo que sobrou na comunidade. Nós falamos antes das morais dos estados de sociedade feudal e democrático, e o que estamos agora pontuando é que esses estados, com as morais e maneiras que os acompanham, podem ser discernidos da face do país e as consequentes ocupações de seus habitantes. Então, ela está falando de grau de feudalismo, ela está falando de como é que as instituições feudais permanecem. E estado da sociedade não é o estado que nós vamos identificar com o estado com maiúscula, né? É o estado da condição da sociedade, né? Não é a estrutura político-administrativa, funcional, os governos que se sucedem dentro do Estado, né? Então, continuando, Martineau diz o seguinte: parece como se um mapa geológico pudesse ser um guia útil para as pesquisas dos moralistas. Cuidado, gente, moralista aqui não é no sentido que a gente usa hoje. O moralista é o observador de morais, né? Cientista das morais. Uma ideia que teria parecido insanamente ridícula metade de um século atrás, mas agora razoavelmente suficiente. Se o viajante não é um geólogo, de modo que ele não pode, por sua própria observação, determinar a natureza do solo, daí inferir para sua orientação geral os empregos e os estados mental e moral das pessoas, ele deve observar a face do país ao longo da estrada que percorre. Ele fará melhor ainda ao montar quaisquer eminências que possam estar ao alcance, quer elas sejam igrejas, pilares, pirâmides, pagodes, castelos baroniais sobre rochas ou picos das montanhas. Daí ele deve olhar para o exterior, de ponto a ponto, através da região inteira, e marcar o que vê espalhar-se sobre ela. Existem pastagens estendidas pelo horizonte, com pastores e ovelhas espalhados sobre elas, e no meio uma nuvem de fumaça pendendo sobre uma cidade da qual estradas se separam em muitas direções? Ou é uma cena de montanhas sombrias, com riachos saltando de suas fissuras e sem sinais de habitações humanas, exceto a maquinaria de uma mina, com fileiras de moradias perto de montes de entulho empilhado?
ou é o todo cruzado com cercas e aqui escuro com pousios, lá amarelo com milho, enquanto fazendas terminam as pistas e as moradias e terras de ricos proprietários são vistas em intervalos com cada descanso de aldeia contra seus limites? É esse tipo de cena, quer a grande casa seja chamada mansão, ou chateau, ou vila, ou schloss, quer a produção seja milho, ou uvas, ou chá ou algodão? Uma pessoa dotada com a precocidade de ciência no século XII pode ter profetizado o que está acontecendo agora, a partir da imagem esticada sobre ela, enquanto olhava desde uma eminência sobre as margens do Don ou Calder. Ela pode ver com o olho mundano somente, entre aspas, prados enfeitados com margaridas tortas, riachos rasos e rios largos, fecha aspas, com aglomerados de casas ao longe e Robin Hood com seus homens felizes espreitando nas matas da floresta ou se aquecendo sobre os carvalhos. Mas, com o olho profético da ciência, ele pode discernir as multitudes que, com o passar do tempo, deveriam estar vivendo em Sheffield ou Huddersfield. O estímulo que seria dado para a iniciativa, a aglomeração de mercadores para essa região, os sofrimentos físicos, a pressão moral que deve vir, o despertar da inteligência e o estimular da ambição. Na cena real, uma sombra de nuvens pode estar passando por cima de um prado. Na ideal, uma nuvem de fumaça estaria descansando sobre uma centena de milhares de seres humanos. Na cena real, uma cotovia cantante pode estar pulando da grama. Na ideal, uma cantora de uma alta ordem pode parecer protestando a respeito do feudalismo no meio do rugido, da explosão do forno e do barulho da bigorna. E então, quando sua queixa da opressão social está feita, começando para a frente o fim de tudo e cantando o requiem no seu próprio mundo. Tem uma nota aí da autora, da Martineau, quando ela cita cantora. E a nota diz o seguinte: Cornwall Riemann, Eliot de Sheffield. Bom, e aí tem duas citações que eu imagino sejam dessa cantora. De quem o comércio é a caça furtiva, o honesto engenho não trabalha e não mendiga, mas prospera por saquear mendigos aqui, sábio como um senhor e tão bom quanto um tiro. Ele, como seus melhores, vive em ódio e medo e se alimenta de perdiz porque pão é caro. O pai de 6 filhos aprendeu com a prisão, ele ronda armado, conservador da noite com eles, ele compartilha suas batalhas, sua cerveja, com eles sentem a majestade de poder, fecha aspas. Abre aspas de novo, ele não lê, não escreve, não pensa, dificilmente sente, rouba tudo que consegue, serve ao inferno com tudo que ele rouba, fecha aspas. E aí tem um espaço na obra original, algumas 6 estrelinhas, e ela começa uma nova citação. Essa citação, as duas estão com afastamento, né? Muito próximo do que a gente faz hoje. Sim, e os mundos menos navegados, que navegam as profundezas do mundo não natural, sem litoral, perderão seu esplendor estrelado, cedo ou tarde, como um círio apagado por aquele cuja vontade é o destino. Sim, e o anjo da eternidade, que numera mundos e escreve seus nomes em luz, um dia, ó terra, olhará em vão para ti. E começa e para em seu infalível voo, e com suas asas de tristeza e medo, velar sua fronte apaixonada e lágrimas celestiais. Fecha aspas. Então, ela também vai fazer uma coisa interessante aqui, que é associar a ocupação urbana à aglomeração de pessoas. E como é que isso muda a organização social, né? Essas comunidades autogovernadas estão aí também? Bom, continuando, um pouco no mesmo caminho, tal como um suposto observador filosófico pode ser imaginado para prever a deformação democrática de protesto, seria aqui sucedida por canções de silvícolas e piratas. Um bem qualificado observador dos dias atuais pode discernir o mecanismo interior e o assunto remoto do que está embaixo dos seus olhos. Enquanto pesquisa as vastas pradarias sobre as margens dos rios profundos do mundo ocidental, ele pode seguramente antecipar o tempo quando as comunidades autogovernadas irão enxamear-se, onde agora uma casa de madeira e o recinto do colonizador são a única parada na ampla paisagem verde. Enquanto olhando para baixo sobre as colheitas de Volinha, olhando as procissões de vagões carregados com milho e indo lentamente no seu caminho até Odessa, ele pode seguramente concluir que nenhuma vivaz população artesã animará essa região
por um longo tempo. Que os habitantes continuarão ligados ao despotismo sob o qual eles vivem e que as morais de um despotismo, as morais que coexistem com a ignorância bruta e subserviência social, podem ser procurados e encontrados no mínimo em uma época. Lembrando, chamando a atenção que artesão aí significa uma coisa diferente do que a gente vai notar, por exemplo, em outros teóricos que vão falar do artesanato, do artesão como anterior à indústria. Ela já está falando de um processo de transição. Continuando, está acabando, gente. Alguma preparação pode então ser feita por um relance sobre a face de um país. Depende muito se é plano ou montanhoso, pastagem ou terra arável. Parece de fato também que depende muito de circunstâncias menores, mesmo se é úmido ou seco. É divertido para o viajante na Holanda observar como novos pontos de morais brotam de seus pântanos, como no leste da aridez dos desertos. Danificar os pilares, sobre os quais a cidade está construída em Amsterdã é uma ofensa capital. E nenhum habitante poderia superar a vergonha de adulterar a vegetação pela qual o solo dos diques é mantido junto. Enquanto as crianças irlandesas são meritosamente empregadas no recolhimento de vergas para fazer velas e juncos para palha, abre aspas, a verdadeira criança na Holanda ficaria ressentida como uma injúria